Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Fecha você. Ô, saco. Ai, saúde pra mim. Muito obrigado. Vamos lá. Tá dando pra ver aí? Tá dando, queda livre. Vou botar isso aqui. Vou botar aqui mesmo. Vamos lá. Não, peraí, volta. Aqui. Queda livre. Queda livre. Queda livre. Hoje nós vamos falar sobre queda livre. Queda livre e lançamento vertical. E o que é queda livre? Queda livre é um movimento desimpedido diretamente para baixo. Ou seja, uma queda livre. É um movimento de cair e sem impedimento, sem uma coisa que barre a sua descida. E tanto é que a gente só estuda isso até o instante antes da coisa encostar no chão. Quando a coisa encosta no chão já é um outro conteúdo. Aqui a gente está interessado só no momento, assim que ela sai do chão até logo antes de tocar o chão. Então, movimento desimpedido diretamente para baixo. Originalmente, nós tínhamos lá em Aristóteles, foi a primeira pessoa, quer dizer, primeira pessoa ocidental a discutir a queda das coisas. E outras discussões aconteceram na China, na Índia, no Egito, mas a gente aqui segue o padrão ocidental, europeu, grego. Então, para nós, Aristóteles que começou essa parada. E para Aristóteles, todas as coisas eram formadas por elementos e esses elementos se atraíam. Então, as coisas queriam voltar sempre para o seu elemento de nascimento, que, via de regra, é a Terra. Então, as coisas caem porque elas querem se reencontrar com a Terra. E ele tinha lá para ele que quanto mais parecido fosse uma coisa com a Terra, mais rápido ela cairia. Por isso, por exemplo, que um galho de árvore cai mais rápido do que uma pena. Mas, depois, muito tempo depois, veio Galileu e disse que, na verdade, não. Na verdade, quando você joga um galho de árvore, uma pena, vamos dizer assim, por exemplo, né, como um bom exemplo, uma pedra e uma pena. Ponto, melhor do que um galho, uma pedra e uma pena. Em teoria, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. E ele até se propôs a subir a Torre de Pisa, que é aquela torre inclinadinha que tem lá na Itália, para jogar umas coisas lá de cima, mas a galera não deixou. No final das contas, a gente descobriu que Galileu estava certo e que, na verdade, não importa se a coisa é mais pesada ou não, tudo cai com a mesma velocidade, com a mesma aceleração. As coisas mudam por causa da resistência do ar. O atrito do ar, né? O ar está aqui ao nosso redor, então as coisas vão empurrando. Quando você cai, você empurra o ar. E esse movimento de empurrar o ar faz com que você ande um pouco mais devagar. Você perde energia nessa brincadeira e acaba diminuindo a velocidade da sua queda. Então, ou aumentando, né? Coisas muito pesadas vencem o atrito do ar com muita facilidade. Então, elas descem de uma vez e pronto, sem nenhum problema. Coisas muito leves, como uma pena ou uma folha de papel, elas não são boas em romper com o atrito do ar. Então, elas pegam todo o atrito, elas vão só flutuando até cair lá embaixo. E aí tem esse vídeo aqui, que é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo
mostrar ele para vocês. Eu espero que sim, porque o negócio aqui hoje está meio complicado. Vocês ainda estão vendo minha tela? Sim. O que vocês estão vendo aí? Queda livre. Não foi pro YouTube? Não, Ainda só não. o slide que estava mostrando, mais o link. Então, peraí. Ó, deixa eu explicar essa história aqui. A galera pendurou um monte de pena e uma bola de boliche nesse guindaste maluco aqui em uma câmara de vácuo. É uma sala, um canto grandão, daqui a pouco mostra aí no vídeo, que tem uns mecanismos que tiram todo o ar de dentro dessa câmara aí, desse canto. Então, o que eles vão fazer? Eles vão primeiro soltar a bola e a pena com ar, e depois vão tirar o ar e soltar elas sem ar. E aí, vamos ver o que pega aqui. Tá dando para ver? Sim. Ah, beleza. Pronto. Caiu a bola de boliche, as penas demoram um tempão. Agora deixa eu passar um pouquinho para frente. Ó, deixa eu mostrar aqui, só eles... Olha como é o negócio. É um silo, é um cilindro grandão. Eles fecham tudo e tiram ar de dentro da parada. Cadê você? Onde é que fica? Aqui. Aí, olha só. Aí tiraram o ar todo da sala e agora vão soltar a pena e a bolinha. Eu adoro esse vídeo, gente. Ele é muito legal. Olha só. Tá em câmera lenta, tá? Obviamente. Nossa, que legal. Mas olha que legal, Muito cara. legal. Caraca. É um monte de pena e uma bola de boliche. E elas estão caindo bem juntinhas. Olha aí. Nossa, é muito divertido. Nossa, legal. Você vê que ainda tem a diferença de peso. A bola ainda quebra ali o negócio que ela cai e as penas só fazem pluf. Mas como não tem E a ar, cara elas de- nem balançam. A galera animadona. Isso aqui é ser cientista, cara. Você vê uma coisa Muito besta, bom. tipo uma bola de boliche, umas penas caindo num lugar e você fica... "Ah!" Eu entendo muito esse pessoal aqui. Esse experimento Deixa eu voltar lá para o né? slide. O cara tá com a blusa. O quê? Sim, então, isso é uma prova Da NASA, né? empírica, uma prova, né, física e real de que Galileu estava certo. Não importa qual é a massa de um objeto, de um corpo, tudo cai com o mesmo tempo. Se você solta duas coisas de uma mesma altura, elas vão cair com o mesmo tempo. Sem o ar, ignorando a resistência do ar. Tanto é que se você coloca objetos de massas diferentes, mas de aerodinâmicas semelhantes, por exemplo, bolas de tamanhos diferentes, eu não tenho isso aqui, eu devia ter pegado, esqueci. Mas bolas de tamanhos diferentes normalmente vão cair iguais. E mesmo sendo de tamanhos diferentes. Porque as duas são bolas, as duas vão ter uma resistência ao ar semelhante. É bem legal isso. Por que que isso acontece? A gente vai chegar lá. Cadê? Peraí. Opa. Vem. Por que que as coisas caem, então, ao mesmo tempo? Porque todas as coisas que estão na Terra e em outros planetas também sofrem a aceleração da gravidade. Gravidade é uma força básica, é uma das 4 forças básicas, a gente não vai entrar nisso agora, não precisa se preocupar, que faz com que objetos com massa puxem outras coisas para perto de si.
tudo que tem massa afeta o espaço de tal forma que puxa as coisas para perto. E isso causa uma aceleração. Porque isso é uma força, a gravidade é uma força. Se tem força, tem aceleração. É o que a gente viu na aula passada das leis de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho massa e eu tenho aceleração, significa que tem uma força agindo. Essa é a força da gravidade. E vice-versa. Se tem a força da gravidade em um corpo com massa, a gente vai ter uma aceleração. Essa é a aceleração da gravidade. É um movimento, né? Acelerado, é isso que eu estou dizendo. Ela é constante. Ela é uniformemente variada. A aceleração da gravidade é uma constante aqui na Terra. Como a gente está falando de queda livre, é um movimento retilíneo, né? Porque é para baixo, é reto. Então a gente vai usar as equações do MRUV. Aceleração constante. A gente costuma chamar de G, para facilitar. G é a aceleração da gravidade. De verdade mesmo, ela tem uma média na Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes vocês vão ver isso, mas é muito comum a gente arredondar para 10. E dizer que é 10 metros por segundo ao quadrado. Não precisa decorar esse valor. Se você precisar dele, a questão vai te dar. Sempre. Isso é uma regra. Eles têm que dar. O que eles querem que seja o valor da gravidade. E se eles não derem na questão, eles vão dar na prova. A prova em algum momento vai dizer: considere a aceleração da gravidade tal. E aí toda vez que você vê a aceleração da gravidade, ela vai ser esse tal. Normalmente a galera usa 10 mesmo, porque é muito mais fácil, facilita muito suas contas do que você ficar fazendo conta com 9,8. Mas nem sempre. Às vezes o pessoal quer dificultar mesmo a sua vida. Então a gente vai ver os dois. E é sempre vertical, ela é sempre vertical para baixo. Sempre. Ó, eu vou colocar aqui, ó, peraí. Cadê o meu negócio? Sempre, 100% das vezes, todas as vezes, ela é vertical para baixo, certo? A gente está na Terra, ela sempre vai puxar a gente para baixo. Então, a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Ok? Isso é importante. Tanto é que ela ser para baixo faz com que o movimento de queda seja acelerado. Então, coisas que caem aumentam de velocidade, enquanto coisas que sobem diminuem de velocidade, porque a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo. Então, é como se ela estivesse acelerando para trás. Acelerar para trás é desacelerar. Você está parando, lentamente parando de se mover. Ao invés de realmente acelerar, quando ela está caindo, a velocidade e a aceleração estão na mesma direção. Então, a velocidade aumenta. Quando elas estão contrárias, a velocidade diminui. A aceleração, a gente vai alterar a aceleração, vai alterar a velocidade. Ok? Tudo bem aqui? Tudo bem. A livre é basicamente isso conceitualmente. A gente vai daqui, eu faço um resumo legal que eu coloquei e eu já deixei para vocês. Então, daqui a pouco a gente vai ver as formas da queda. Antes, vamos dar uma olhada no... Poxa, cadê? O vertical é jogar uma coisa para cima. Então, ele é na subida, porque a velocidade está para cima, a aceleração está para baixo. E é acelerado na descida. Então, a velocidade e a aceleração são ambas para baixo. O que isso implica? Isso aqui tem uma coisa importante. Como você vai estar usando vetores que têm sentidos diferentes, mesmo direções em sentidos diferentes, você tem que prestar muita atenção no sinal. Então, se você vai usar a aceleração
positiva. Quando ele estiver subindo, ele sobe com velocidade negativa. E quando ele estiver descendo, ele vai estar descendo com velocidade positiva. Certo? Quando a aceleração e a velocidade estiverem invertidas, você tem que inverter o sinal delas quando você for fazer conta. Isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, se eu considero que a aceleração da gravidade é positiva, a velocidade de subida é negativa. Se eu considero que a velocidade de subida é positiva, a aceleração da gravidade é negativa. E isso tem que se manter pelo resto da questão. Então, se eu, analisando a subida, decidi que a aceleração era positiva, quando eu for fazer os cálculos de descida, eu preciso manter a aceleração como positiva. Certo? Eu preciso manter essa coerência de usar o mesmo valor sempre, porque senão as contas vão dar errado. Não, Ok? entendi. Peraí. Você falou que tem que ser o contrário, tipo assim, se eu fizer que é positivo subindo, eu tenho que fazer que é negativo descendo ou não? Eu não entendi, eu acho que eu não... Isso, exatamente. Peraí. É isso, ponto. Se eu fizer que se É eu isso, é usar exatamente tudo isso. positivo subindo, para descer vai ser tudo contrário. Isso, exatamente. Tá. Então tá, O que beleza. for subindo vai estar positivo. Tudo que for descendo vai estar negativo. Por exemplo, esse é um exemplo. Pode ser o contrário. Quem decide? Você. Você que escolhe. O que você achar que é mais gostoso, que vai ser mais legal ali na hora, às vezes influencia no resultado, na conta, às vezes não. Normalmente não. Normalmente é só uma questão de você se lembrar mesmo, assim. É mais fácil para você se lembrar que o para baixo é positivo ou negativo. Use esse, certo? E aí, mantém isso. A menos que a questão te diga o contrário, você mantém. Gosto de para baixo sendo negativo. Então, uso para baixo sempre negativo, ponto. E para cima sempre positivo. Resolveu o problema. A menos que a questão especificamente te dê valores negativos e positivos, que normalmente é porque ela quer que você faça alguma coisa específica com aquilo, você que escolhe. Ela vai te dar o valor, aí você fala, tá, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, pronto, acabou, beleza, tudo certo. Ok? Ok. Tem uma coisa interessante. Se o movimento de lançamento vertical, se a subida no lançamento vertical é desacelerada e depois ela troca para um movimento acelerado, significa que ela para, né? Você vai ter que em um momento parar e voltar, né? Mesmo que você só vai e volte, esse momento aqui, a sua velocidade foi zero. Porque você parou e voltou. Então a sua velocidade vai a zero e depois volta. Depois começa a crescer. Justamente porque a aceleração está sempre para baixo. Então ele vai subindo, vai desacelerando, vai ficando devagar, até chegar no ponto mais alto. O ponto mais alto da trajetória é um ponto em que o corpo para. Ele para, ele fica com velocidade zero, ele está em repouso por um instante de tempo. É só um instante. Ele vai, parou, velocidade zero, aqui em cima, só aqui em cima velocidade zero. Aí ele já começa a cair, porque ele está acelerado para baixo. A aceleração, a gravidade ainda está puxando ele. Então ele desacelerou até parar. Quando chegou lá em cima, parou, velocidade zero, a aceleração continua. Então ele vai descer em um movimento acelerado. E a velocidade dele cresce até lá embaixo. Lembrem disso. Isso aqui é legal. Várias questões usam essa pegadinha. O topo de qualquer movimento é sempre zero. Se o movimento sobe e desce, o topo é sempre zero. Na velocidade vertical. Depois a gente vai falar de lançamento oblíquo, é outra coisa, envolve outros negócios. A gente está falando do lançamento vertical, que sobe e desce. O topo, ele para e depois ele cai. Certo? Certo. Aí eu fiz aí só para deixar bonitinho. Se você solta, ela vai sempre aumentar de velocidade. Se você joga para cima, quando ele está lá em cima, a velocidade é zero. Só para ter uma imagenzinha bonitinha. Aí aqui, temos aqui nossas fórmulas. Eu coloquei essa imagem porque eu achei que ia ser legal ter já tudo escrito bonitinho, todas elas separadas, com imagens, não sei o que. Eu achei essa imagem bonita. Então eu deixei ela aqui.
Mas eu vou escrever algumas coisas para a gente saber o que é que está acontecendo, tá? E vou explicar isso aqui tudo direitinho. Então, vamos começar aqui pela queda livre. S0, posição inicial. Essa é a posição, a posição que ele começa. Ele começa do topo, né? Esse topo a gente considera o topo como 0, para facilitar as contas. Né? Ele 0 e ele vai descer uma distância h. Essa é a posição final, é h. Certo? O que é h? Qualquer número. H, a gente, na física, quase sempre, 90% das vezes, a gente vai usar H para falar de altura, certo? E quase sempre que você vê um H em algum lugar, a gente está falando de altura. Nesse caso, não é diferente. A gente está aqui falando da altura que essa bolinha cai. Que altura? Tanto faz. Vai depender da questão. É só, né, a letrinha para ficar bonitinho. Então, ele vai andar uma altura H. A velocidade inicial é 0. Ele sai do repouso. Né? Você está segurando, por exemplo, aí você solta a bolinha. Ou ela está na mesa e rola. Então, ela saiu do 0 e começou a cair. Ou qualquer coisa semelhante. A velocidade é para baixo. E a aceleração da gravidade, como sempre, é para baixo. Então, vamos lá para a formulinha que a gente aprendeu lá atrás do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento acelerado. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade inicial, a imagem já cortou por mim aqui, eles foram muito safados. A velocidade inicial é 0. Então, corta. Esse termo aqui não vai acontecer porque é 0. A distância inicial, a posição inicial, também é 0. Então, ela também vai ser cancelada. Ela também não vai existir. A aceleração é a aceleração da gravidade G. E a posição final é H. Então, a gente pode calcular a altura que uma coisa caiu fazendo a aceleração da gravidade vezes o tempo que a coisa ficou caindo ao quadrado dividido por 2. Então, a coisa ficou caindo por 5 segundos. E a gente sabe que a aceleração da gravidade são 10 metros por segundo ao quadrado. Ficou caindo por 5 segundos, a gente vai ter 10 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 10, 250. Dividido por 2, 125. Então, a altura seriam 125 metros. Ok? É só para exemplificar, é só para falar rapidinho. A gente tem um exemplo aqui mais na frente que vai usar isso tudo. E a outra forma, que é a forma da velocidade, a gente tem que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é 0, corta. A aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a velocidade final é a aceleração da gravidade vezes o tanto de tempo que a coisa ficou. Certo? Beleza. Sim. Aí, o lançamento vertical. O lançamento vertical, a gente só vai analisar a subida. Por quê? Porque a descida é uma queda livre. Né? Ele vai subir até chegar no topo e ficar com velocidade 0. Quando ele ficar com velocidade 0, ele vai cair. Mas ele começa em velocidade 0 e cai sem nenhum impedimento. Isso é queda livre. Então, na descida do lançamento vertical, a gente vai usar todas as ideias da queda livre. A gente vai analisar aqui só a subida, certo? Então, posição inicial é posição final, H, altura. A altura que ela chega, né? Essa aqui é a altura máxima da bolinha. A velocidade final, aqui vai trocar. A velocidade final é igual a 0. Mas ele tem uma velocidade inicial, que é o que faz ele subir em primeiro lugar. Tem uma velocidade inicial que é para cima, contrária à aceleração da gravidade, que é para baixo. Certo?
Então, a gente pode usar a mesma fórmula para altura, para subida. Por quê? Porque ia voltar para isso aqui. Né? Essa altura aqui, a gente só repete ela aqui e está tranquilo. Funciona também. Assim. Essa aqui é aquela equação que eu falei com vocês, que a gente não ia usar ela em questões, e a gente não vai. Essa aqui ele está usando só para dizer de onde a gente tirou as outras coisas, certo? Mas é a equação de Torricelli que chama. Ela não usa o tempo, por isso que ela é boa. Porque a gente não sabe quanto tempo ele subiu e desceu. Né? Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Velocidade final é 0, porque a gente vai analisar até o momento que ele chega lá em cima e para. A velocidade inicial eu não tenho, a gente deixa aqui. Menos, por que menos? Antes era mais. Por que virou menos? Porque a gravidade está invertida com a velocidade inicial. Nesse caso, ele decidiu manter a velocidade positiva e usar a gravidade negativa. Tanto faz. Ele podia ter colocado o menos aqui e o mais aqui. Dá na mesma. A conta, no final das contas, ia ser a mesma. É uma questão de gosto. Menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A altura é a variação de posição. Né? Que ele sai do 0 até o H. Então, essa variação é H. Passa esse 2 de H para o lado de lá. Vai positivo. Então tá tudo positivo, bonitinho. Ai, meu Deus. Sim! E disso a gente vai tirar 2 fórmulas. Muito obrigado. Disso a gente tira 2 fórmulas. Que a velocidade inicial, a gente pode passar o ao quadrado, né? Tira a raiz dos 2 lados. E aí vai ficar que a velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Normalmente eles dão a velocidade inicial, tá? Justamente por ter essa raiz quadrada aí, é um negócio meio chato de calcular, ainda mais se você não pode usar calculadora e tal. Então, normalmente, nas questões eles vão te dar a velocidade inicial, vão te pedir a altura máxima, ou o tempo de subida, ou o tempo total, alguma coisa semelhante, tá? A altura, a gente tira a altura daqui. A altura é igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Ignora isso aqui, tá? Eu agora estou olhando, isso aqui está errado. Eu não sei porque isso aqui está aqui, não. Isso aqui é um outro... Vou usar essa aqui. Essa aqui é importante. Uma paradinha aqui, só para... Não sei porque que aceitei. Então, a altura que ele sobe é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. E a última, para ter o tempo que ele sobe, é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final é 0, porque ele para lá em cima. A velocidade inicial eu não tenho. E menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. De novo, menos aqui, lembrando que é porque a gravidade e a velocidade inicial estão têm sentidos opostos. Então, aparece o menos aqui. Passa esse GT para lá. Então, eu tenho que a gravidade vezes o tempo de subida. Por que o tempo de subida? Porque eu estou considerando da velocidade inicial até o momento em que a velocidade é 0. É só subir. Então, isso aqui é só o tempo da subida. Então, a aceleração da gravidade vezes o tempo de subida é a velocidade inicial. Como o que eu quero é o tempo, né? Eu já tenho a fórmula para a velocidade, ela está aqui, e não tem fórmula para a gravidade, porque a gravidade é essa mesma. Então, o que eu quero é o tempo, eu vou passar a gravidade para lá dividindo. O tempo de subida é igual à velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. O tempo total do movimento de subida e descida é o tempo da subida, que você calcula assim,
mais o tempo da descida, que você pode calcular por aqui. E você pode só passar, usar essa fórmula daqui e fazer que T é igual a V sobre G, a velocidade final pela gravidade. Ok? Teria como muito você rápido? fazer um exercício sobre a gravidade, só para ver se eu fixei mesmo a fórmula Vou e como fazer. usar ela no exercício? Está logo aqui. Ah, olha aí. Vim preparado. Um grupo de estudantes, mas calma aí, deixa eu voltar, antes de fazer o exercício. Todo mundo entendeu? Deu certo? Pode ter dúvida, a gente vai fazer o exercício agora Assim, para ver como se aplica. Onde vem a forma. Não, então, dá para entender enquanto você está falando, assim. Só que, tipo assim, vai chegando uma hora que parece que a informação vai acumulando. Aí, realmente, tipo assim, na hora que faz o exercício, a gente vê, tá, então é assim que usa. Mas é Tem que porque fazer vai estar dando para exercício. entender, sabe? Quando você vai explicando assim, dá para entender. Só que aí vai indo para as fórmulas, Beleza. aí começa a confundir. As formas são complicadas, a gente vai cuidar delas. Sim, Tudo bom? Todo mundo de boa? Podemos ir para o exercício? Enquanto ainda dá tempo. podemos. Beleza. Um grupo de estudantes montou um foguete movido a água sob pressão e realizou o lançamento, obtendo uma velocidade inicial V0 igual a 30 metros por segundo. Tá aqui, ó. Ele já deu a velocidade inicial. Aquelas fórmulas chatas lá que ia usar a raiz quadrada, a gente já não vai precisar se preocupar com ela. A gente já tem a velocidade inicial aqui. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Foi o que eu falei, a gente normalmente arredonda, usa a gravidade igual a 10. E despreze a resistência do ar. Isso aqui é importante. A gente, todos esses movimentos que a gente está ignorando que existe, tá fingindo que é tudo no vácuo, porque senão a conta ia ficar muito difícil, muito difícil. Não tem como fazer essa conta na mão. Você ia demorar alguns dias fazendo conta para conseguir calcular um exercício simples usando a resistência do ar. Fica muito difícil mesmo. E isso é porque é só subindo e descendo. Imagina se ele fosse andando, voando assim. É muito difícil. Eu uma vez escrevi um programa para calcular isso no computador, em uma das matérias que eu fiz na UFMG, e fiz um programa para calcular a distância percorrida por um lançamento usando a resistência do ar. O computador demorou uns 10 minutos para conseguir fazer essa conta. Eu coloquei o programa, coloquei os valores, coloquei o programa para rodar, e aí ele ficou lá rodando assim, sem nada acontecer, por alguns minutos, o computador calculando, fazendo toda a conta até ele conseguir. Então é bem difícil. Então a gente não vai usar a resistência do ar. Ele sempre Eu até ter sido programar isso aí, colocar colocar despreze do ar. Você vai assumir que ele desprezou a resistência do ar. Desculpa, não escutei. Deve ter sido chato programar esse troço. Quem falou? É o Guilherme. Você tem que programar certinho para não dar nada. Nossa. Foi difícil, foi bem chato. Foi bem legal, eu curti muito. Ainda tinha um grauzinho do bichinho voando, era bem divertido. Então você colocava o ângulo, e aí o movimento da paradinha era bem legal. Mas fazer. E o computador pelejou para conseguir. Sim, vamos lá. Então, eu não sei se vocês já viram esse foguetinho, mas é um negócio. Você tem uma garrafa de refrigerante, põe um pouquinho de água, enfia uma mangueira de. Pode ser. Ele colocou todo um negócio aqui com cano, com não sei o que e tal. Não precisa disso. É uma bombinha, uma bomba de encher bola, enfia ela numa rolha e atravessa ela numa rolha assim e enfia a rolha na garrafa. Põe a água, enfia a rolha na garrafa, tampa a garrafa e começa a bombear. Você segura assim a garrafa, dá um jeito de deixar ela em pezinha, né? E começa a bombear. E aí bombeia, até que uma hora ela faz pau! E voa. É muito legal. É bem divertido de fazer.
Se vocês tiverem um local aberto e uma bomba, eu recomendo. É uma brincadeira divertida. Então, a galera fez essa paradinha aí. Teve a velocidade inicial de 30 metros por segundo. E aí coisas vão acontecer. Qual será a velocidade do foguete 2 segundos após o lançamento? Então vamos voltar. Vamos olhar as fórmulas, vamos com calma, uma cor de cada vez. A gente está falando da subida. Ele foi para cima. A gente está aqui considerando que eles lançaram um negócio. Então a velocidade do foguete 2 segundos após o lançamento. Vamos voltar aqui. Subida. Então é o lançamento vertical. Não, a gente pode mexer aqui, ó. A gente pode mexer com isso aqui. A velocidade é a gravidade vezes o tempo. Também funciona. Só que agora tem velocidade inicial, né? Então a gente vai usar a fórmula correta. Volta. Então, a gente vê zero, ele quer a velocidade e deu o tempo. E a gente tem a aceleração. Então a gente usa a fórmula aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aceleração é G, velocidade aqui é 10, velocidade inicial é 30. É 2. Então, eu vou ter que a velocidade seria 30 metros por segundo mais 10 vezes, deixa eu fazer um ponto mais vezes 2. Certo? 10 vezes 2, 20, mais 30. Calma, fiz um... Olha aí o erro de cálculo. Olha o erro da conta, olha o erro da conta, olha o erro da conta. Opa, sai, bicho. Já sei que tá instável. Quase que eu falei tanto para vocês e eu esqueci. É justamente por isso, é fácil de se esquecer. A velocidade é subindo, a gravidade é descendo. Então a gente tem que inverter o sinal. Tem que ser um dos dois negativos. Aí eu coloquei aqui a gravidade como sendo negativo. Entendi, agora faz Mas sentido. podia ter sido o 30 negativo. Oi? Então já é nessa fórmula aí que você vai colocar invertido. Tipo assim, qual será a velocidade do Isso. Eu já vou colocar invertido, por quê? Porque a aceleração aqui... Oi, desculpa. Falhou, não vi. Não, tá valendo. A aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade está oposta à velocidade inicial. Então, a gente tem que usar sinais opostos para elas. Se a velocidade inicial está positiva, a gravidade tem que estar negativa. Então, 30 menos 10 vezes 2. 30 menos 20. metros por segundo. Se eu tivesse invertido os valores, se eu tivesse colocado menos 30 vezes, significa que eu estou com a velocidade inicial ativa, a ativa e a aditiva. 30 mais 30. Pronto. O módulo, então, né, o valor em si é o mesmo, só estou indicando com menos que ela está indo na mesma direção da velocidade inicial, para cima. Certo? Mas o valor é o mesmo, então não vai mudar o valor. Só muda. Ok? Ok. O foguete gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória. Aí é aquela outra formulinha, vamos ali. Tá aqui, né? Ó, tempo de subida, a velocidade inicial dividido pela aceleração na gravidade. Chegou usando essa fórmula aqui.
a gente pode deduzir. Porque o final tem um ponto mais alto, eu tenho a velocidade final, porque é zero. No ponto mais alto, a velocidade é sempre zero. E tem a velocidade inicial. E tem a aceleração. Então, eu posso usar a velocidade final, a mesma forma, igual a velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. A velocidade final é zero, porque é o ponto mais alto da trajetória. A velocidade inicial é 30. A gravidade é menos 10. E o tempo, eu não sei. Então, eu vou botar esse menos 10 tem todo. T igual a 30. T igual a 10. 30 sobre 10. Aqui, 3 sobre 1, 3. Três segundos. Então, vai ser sempre essa mesma fórmula quando se tratar de lançamento vertical? Não. Nesse caso, a velocidade do foguete então é a velocidade final. Eu tenho velocidade inicial, aceleração e ele me deu o tempo. São as únicas 4 grandezas que eu tenho. Alguma coisa. Eu sei que ele quer a velocidade final, tenho velocidade inicial, aceleração e tempo. Tem uma única fórmula que usa essas 4 grandezas. E é essa. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Se essas são as grandezas que eu tenho, é a fórmula que eu tenho. De alguma forma. Aqui, nessa segunda questão, eu não tinha nenhuma outra informação a mais. Eu tenho a informação da velocidade 2 segundos após o lançamento. Não me ajuda. Mas eu tenho a velocidade final, porque ele está falando do ponto mais alto. Então eu tenho a velocidade final, ainda tenho a velocidade inicial, que não mudou, e ainda tenho a aceleração, ele quer o tempo. Então é a mesma fórmula, porque eu uso as mesmas 4 coisas. Mas ó, deixa eu fazer... Ixi, não. 7h55, acho que o Saulinho já deve estar até aí, né? Tá aí já. Manda ver, eu tô ouvindo aqui. Termina aí, não corta na metade, não. Tem certeza? É porque ainda tem um tanto. Pra terminar. Não, termina, é importante, termina. Termina, vai, pode terminar. Demorou. Pronto. A altura máxima alcançada pelo foguete. A altura máxima, ele já está usando uma outra conta, um outro pedaço de fórmula, porque ele pediu a altura. Agora eu já tenho velocidade inicial, tempo, aceleração, e ele está me pedindo a altura. Qual é a fórmula que eu vou botar lá? Lançamento vertical, está aqui. Altura, tem a velocidade inicial e a aceleração da gravidade. Tudo que precisa. Não precisa nem do tempo. Apesar de ter tempo, né, da altura máxima, eu tenho porque eu acabei de calcular ele aqui. Está aqui, 3 segundos. Então, eu vou fazer que a altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Certo? Então, a altura máxima, velocidade inicial
30 ao quadrado vezes 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. 30 ao quadrado? 900. 900. 900. 30 vezes 3 dá 90. 30 Sim. vezes 1 dá 900. Então, a altura seria 900 por 20. 45 metros. Porque é a unidade de distância, unidade de altura. Então, ele sobe 45 metros. Metro também porque a velocidade está em metro por segundo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Está tudo em metro, então a gente segue o metro. 45 metros é a altura máxima alcançada pelo foguete. Ih, ficou no meio. Ah, eu odeio quando eu faço isso. Velocidade com que o foguete retorna ao ponto de lançamento. A velocidade final na queda. A gente tem a velocidade inicial da queda, voltou para a queda livre, já não é mais a subida. Então, a velocidade inicial da queda, ele sai do repouso, porque o ponto mais alto ele está parado. Então, tem a velocidade inicial, ele quer a velocidade final. Tem outra forma, vamos voltar lá, tem que olhar as formas. Opa, passei demais. Agora é queda livre. A velocidade final é igual a simplesmente a aceleração da gravidade vezes o tempo. Qual é o tempo? Aqui. Eu tenho a altura, aceleração da gravidade e eu vou pegar o tempo usando essa outra fórmula. Altura é igual a G ao quadrado sobre 2. Eu vou passar esse 2 multiplicando, o G dividindo e uma raiz. Então, eu vou ter que ter é igual a raiz de 2H sobre G. Tudo bem? Tá. 2H sobre G. 2 vezes a altura 45. Então, 2 vezes 45, 90, dividido por 10, 9. Raiz quadrada de 9 dá errado. Não dá certo, não. Dá 3 quebrado? Ou é 3? Não, é 3 mesmo. É a raiz quadrada. Ô, bicho bobo. Não, É 3. é 3. Eu tava pensando em raiz cúbica, olha as ideias. Não, é 3. Perdão, gente. Então, 2 vezes 10, eu anotei. Porque senão... vezes 45 dividido por 10. 90 dividido por 10. 9, raiz quadrada de 9. Eita, 9 bonito esse, hein? 3 segundos. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ah, essa é uma informação interessante. Sempre é assim? Sempre. Facilita. Mas a conta é importante para saber que sempre vai chegar nesse resultado. O tempo que sobe e o tempo que desce é o mesmo. Mas as velocidades variam. Então, a velocidade com que o foguete retorna ao ponto de lançamento. Agora eu tenho tempo, vou usar aquela velocidade final, é igual a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Então, é 10. Olha só, interessante, esse aqui foi igualzinho. Não é sempre que acontece isso, não. Então, 30 metros por segundo. Então, a velocidade que ele chega no chão depois é a mesma velocidade que caiu, 30 metros por segundo. Ok? Beleza. E último, o tempo para descer. 3 segundos. Eu fiz a conta adiantada. Perdão, eu tinha esquecido que essa era a última pergunta.
Tudo Mas bem. tá aí. Quanto tempo o foguete gasta para descer? 3 segundos. Ok? Beleza. É isso. Desculpa, Saulinho. Tenta não. Todo nosso.